Esses dias eu vi um vídeo do professor Clóvis Que legal. falando sobre todo o trabalho foi criado para quebrar o galho de alguém, ele fala isso. Em outras palavras, a gente está sempre fazendo alguma coisa para alguém. Pra gente, pra nossa família ou pra algum cliente ou para algum, enfim, a gente está sempre trabalhando em prol de alguém. E ele ainda trouxe uma citação do Senhor Jesus e tal. É bem legal. Eu vou te mandar esse vídeo. E aí depois talvez até você mande pra galera, se a galera se interessar. A gente põe no link aqui. É. E aí, então você já desde a engenharia já tinha isso bem claro sobre a importância que você queria causar, o impacto que você queria causar para você, para sua família e para onde você tivesse inserido. Muito bem. Quando você recebe, então, a proposta da Itália, vai ser a primeira proposta dessa história toda até aqui, que não é para trabalhar com engenharia barra comercial, ajudar alguém, coisa e tal. Vai ser a primeira vez que você vai, então, se deparar com um cenário onde é puramente marketing, estratégia, botão, né? Então, explica pra gente como foi, por mais que tenha sido uma coisa que você já tenha dito que você tenha entendido que foi um sinal e tudo mais, mentalmente, na sua mente, como você recebeu essa informação de, tipo, porque não deixou de ser uma transição de carreira. Foi uma transição de carreira. Eu estou, apesar de agora deixar de atender e sair da engenharia e agora vou voltar a atender, mas atender de um jeito diferente, agora você está no marketing digital, agora você está ali planejando campanhas, estruturando. Como que foi em receber esse convite e falar, bom, por mais que tenha caído como uma luva, mudou. A coisa mudou. Como é que é? Como é que foi mudar para você? Foi realmente uma transição profunda, muito mais que só um trabalho. E é interessante porque você tocou também num ponto profundo, né? Sobre quebrar o galho de alguém. Então eu tenho que ser honesto e também transparente com você. Nessa fase, eu ainda estava em busca de um propósito, de me encontrar. E eu fui mais seduzido por essa oportunidade. Sim, tinha elemento, eu já conhecia alguma coisa sobre tráfego, já sabia que era uma coisa legal, sim, mas ainda não sabia do potencial que poderia ser explorado. Então eu fui mais seduzido pela oportunidade de trabalhar em casa, ter um contrato em euro, que não era lá aquele, mas enfim, como é em euro se destacava, era Faz sentido? ok, era um contrato de um engenheiro na minha fase naquela época. Eu fui mais seduzido por isso, pela condição, do que de fato por usar essa ferramenta para transformar a vida das pessoas e de negócios como é que eu faço hoje. Legal. Porque eu não sabia desse potencial ainda. E é interessante mencionar também, até aqui, enquanto eu estive também junto com essa agência italiana, a busca por algo que fizesse sentido, por quebrar o galho de alguém, era muito grande. Eu passei, assim, grandes conflitos conflitos internos. Essa transição. Por isso, mais uma vez, não tem como não citar o apoio da Juliana e tudo, quantas conversas, quantas reflexões, e a gente pensando, possibilidades, plano de negócio, e viu um vídeo, a gente viu um podcast, viu um negócio. Então, assim, é muito interessante ver que nessa época eu ainda estava buscando me encontrar e não tinha conseguido. Então, até que tanto é interessante também mencionar. E aí, assim, não vou fazer uma crítica objetiva a essas empresas, mas eu vou passar a minha visão, né? Mesmo estando em grandes multinacionais que tinham aquela missão clara, né, na placa da parede, e de fato conseguiam transmitir aos seus funcionários, a mim não me cativou, não me cativava, não me fazia, eu não conseguia comprar aquela ideia. Eu falei, não, é isso que eu também quero. Você não se sentia parte integrante da missão Não. Ou não fazia sentido aquela missão. para você. Era mais relacionado a números, vendas. E mais Entendi. uma vez, tá tudo certo, cada Sim, empresa tem a exatamente. filosofia. Pra mim, às vezes sou eu que tava nadando em outro aquário, que não era o meu. Então, isso aí, às vezes é isso. aí. Mas eu não. Falei, caramba, que legal. Tô aqui, mas além, claro, o dinheiro é bom, é ferramenta, é maravilhoso, mas
sabe, aquele algo a mais. E aí até aí eu não tinha encontrado. Então, mas mesmo assim, eu tinha um norte. Eu sabia muita coisa que eu não queria, o que já ajuda, né? Às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer, também já ajuda. E aí, fato, não queria trabalhar em São Paulo, não queria ir e queria ter mais qualidade de vida, beleza. Então aí eu já consegui dar um grande salto, porque aí eu consegui ter tempo de qualidade com a minha família, tempo para me dedicar a servir a Deus, que é um pilar também muito grande na minha vida, assim, a vida não faz sentido, a nossa vida não faz sentido se não tiver um propósito maior em servir e mais especificamente a Deus como cristãos. Eu faço questão de mencionar isso, porque também é uma maneira de atrair pessoas que estão alinhadas com essa Verdade. tipo de mentalidade, com essa proposta, né? Não escondo isso de ninguém. Então é interessante mencionar. Então já consegui me dedicar mais a servir a Deus. E aí sim eu me vi em condições, ok. Só que olha que coincidência, né? Já estava em algo trabalhando, já consegui esse salto de qualidade de vida, mas em algo que eu gostava. E aí, qual que era a proposta lá? É interessante mencionar também, porque eu já trabalhava com tráfego? Já. Porém, é diferente o que eu faço hoje do que eu fazia na agência italiana. Então explica para nós aí. A agência italiana trabalha com um tipo de tecnologia que ainda é recente, nova, mas na época, que isso foi em 2018, já fazia alguns anos, e como tudo no digital, a ordem cronológica é diferente de falar assim, novo e velho, enfim, né? Parênteses, né? 2 anos atrás eu editava vídeos do projeto do Volney, fazia legenda manual. Eu gastava 1h30 fazer um vídeo, um Reels de 1 minuto, né? Hoje você aperta um botão, a IA gera pra você a legenda, e se apertar outro botão, gera em outro idioma ainda, né? Muito louco, né? Mas enfim. Mas naquela época era uma tecnologia recente que chamava mídia programática. É uma tecnologia desenvolvida que os grandes portais de notícias e sites que recebem muito tráfego, como que eles faziam antes da mídia programática? Eles tinham os seus espaços que recebiam muitas visualizações por dia, e eles negociavam diretamente com as marcas os espaços, quantidade de visualizações, monetizavam aquilo, tem uma métrica que é CPM, cost per milhão. Não, custo por 1.000 visualizações. Né? Em inglês agora, mas enfim. Custo por visualizações, eles monetizavam aquilo, fechava com a grande marca. Então, tinha lá uma concessionária na Itália, em qualquer lugar, essa tecnologia já está no Brasil também. Concessionária de carros, falava com um portal que falava do setor automotivo, negociava lá um banner e aí pagava uma mensalidade. Ok. Modo mais tradicional, antes da mídia programática. Depois da mídia programática, entrou essa tecnologia de leilões em microsegundos e empresas que começaram a intermediar essas negociações através de algoritmos, de maneira que, como é o caso dessa agência italiana e quem trabalha com essa área, eles centralizavam as negociações entre os portais de notícias e de nichos específicos e as grandes marcas. E aí oferecia de uma maneira diferenciada o espaço publicitário. Então, como eu falei, acontecia um leilão em microsegundos e eles conseguiam a melhor condição para o anunciante adequado falar com o público que ele queria conectar. Né? É algo muito complexo e não vou conseguir esgotar isso em poucos minutos, mas assim, dá para entender e o que é muito bacana, né? Isso gerou uma grande experiência. E como que eu conecto isso com o que eu faço hoje? Lá é tráfego. E na verdade, eu vou aproveitar aqui e fazer a minha definição de tráfego. É a definição que o Sobral usa, que o Tesman... Não, vou fazer a minha definição de tráfego. Na verdade, assim, tráfego pago, né? Que hoje se chama de tráfego pago. A gente vai para as origens do tráfego. O que é tráfego? É fluxo. Fluxo de pessoas. Aqui na nossa região a gente tem a Companhia de Engenharia de Tráfego, que é o pessoal, os guardas do trânsito. Então, tráfego é alguém que fica orientando o fluxo. Né? E aí os gestores de tráfego. O que é o tráfego pago? Na internet, alguém que gerencia o fluxo virtual das pessoas. E no nosso caso, que faz isso para os negócios, você gerencia o fluxo para a sua loja, para o seu e-commerce, para o seu, enfim, para o seu WhatsApp. Né?
Então, isso, o pessoal fala tráfego pago, muita gente nem sabe o que é isso, mas na verdade a origem, a essência é essa, pelo menos a minha visão. Só que na internet. E aí lá eu já comecei a ver esses grandes, e são, como a gente fala, lá era uma agência grande, uma das maiores da Itália, tinha um fluxo gigantesco, ela tinha parceria com os maiores portais, tipo o Terra, daqui o UOL, enfim, tinha lá, então eu via grandes movimentações de tráfego lá, assim, 24 horas, né, porque a internet não para, então é um trabalho que você tinha que ficar muito atento, né? Qualquer erro, uma vírgula, o impacto era gigantesco, né? Então, foi uma grande escola para mim na área de tráfego. E as métricas, sim, as métricas eram parecidas, se não as mesmas. Então, entenda que assim, a proposta era diferente. Então, lá, um anunciante procurava a agência nesse formato de monetizar os espaços publicitários. E aí eu lidava com tráfego e via aquelas métricas para fazer as otimizações, para fazer inclusive a configuração dos banners. Tá, e hoje eu lido com tráfego, com as mesmas métricas, só que com um objetivo diferente, de trazer as pessoas das redes sociais e dos mecanismos de buscas para o negócio de cada um dos nossos clientes, através de conversas no WhatsApp, através de compras de e-commerce e em outros objetivos de campanha. Então, foi uma grande escola. E aí eu já comecei a enxergar um propósito. Só que foi ao longo dos anos, foi em 18. De 18 a 22 eu comecei a ver, peraí, isso... Aí eu comecei a ver, assim, como eles quebravam o galho das grandes marcas e comecei a olhar pro lado e pensar assim, e vi um monte de Por gente que eu não faço precisando isso na quebrar minha o galho vida? aqui. Peraí. Onde eu tô inserido. No restaurante que eu vou, na loja que eu visito, na confeitaria que eu como um doce. Peraí, você anuncia online? Não, como é que é? O que é isso? Tô falando de 2020, hoje tá mais comum, apesar de que ainda tá comum, tá, mas muita gente ainda não conhece o potencial do tráfego pago, dos anúncios online, muita gente. Eu vou arriscar dizer uns números aqui que eu lembro, assim, depois eu posso pesquisar e pôr na descrição do vídeo, mas alguma coisa de que tem em torno de 21 milhões de CNPJ no Brasil, algo nessa linha, e 1 milhão de CNPJ já usam tráfego. Então, assim, isso foi que me foi passado, os números de cabeça. Tem um universo de empresários e empresas 100%. que ainda não usa essa ferramenta poderosíssima no seu negócio. E aí que eu vi, aí que falei, nossa, pera, eu tenho a condição de ajudar essas empresas, de trazer clientes para elas. Olha só como como de fato é algo que me motiva muito até hoje. E aí sim eu consigo já me enxergar, citando o Clóvis, quando ele... Eu vi recentemente também um podcast dele na mesa com o Flávio Augusto. Eu vi Joel, Flávio, ele, tinha mais Paulo uns dois Vieira, caras, Paulo Vieira. um outro empresário também. Foi fantástico. O conselho. O conselho. E aí ele disse que o momento dele foi quando o pessoal da escola ali pediu para ele chegar mais cedo da prova. Foi, pra falar. E aí o pai dele assim, como assim chegar mais cedo? Não, o pessoal quer que eu explique. Aí o pai dele assim, peraí, se eles querem que você explique, não, vou lá, vou levar. E aí Clóvis é o Clóvis, né? Ele chega lá no palco, ele se sente e tal, e aí ele descobre que não vou me arriscar a comparar ele, mas é o sentimento que ele sentiu, talvez... Mas é isso aí, o senso de propósito dele, ele encontrou naquele formato. Você encontrou o teu senso de propósito no teu formato. Cada um de encontrou pensar, uau, essa ferramenta eu consigo usar para outros negócios que estão precisando. E como que eu enxergo? Não é só um CNPJ, não é só um contrato para mim. Toda empresa que fecha um contrato com a agência Flip, ela tem a família do empresário, as famílias que trabalham naquela empresa também. Então, assim... Tem os propósitos dessa galera. Olha que não é só o teu propósito, é o teu propósito alinhado aos propósitos dessa galera que faz com que, se eles não tiverem clientes, não tiverem venda, os propósitos deles não funcionam. Então, se os propósitos dele funcionam, os propósitos deles funcionarem, o teu propósito tem que funcionar. E nesse alinhamento de propósitos, você conseguiu encontrar uma ferramenta onde você juntou todos os degraus que você trilhou da engenharia até aqui para poder fazer esses alinhamentos acontecerem.
E são esses alinhamentos que fazem, inclusive, eu estar aqui com você, porque nossos propósitos também se conversam, Não é verdade? né?